Enfim, depois de todos os percalços possíveis para essa revisão, é óbvio que ela vai sair. Vamos então, finalmente, à nossa revisão de direito constitucional. As dúvidas que você tiver, anote, porque mais tarde nós vamos nos encontrar para a gente tirar essas dúvidas, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá. A gente começou a live, né? A live que não deu certo, falando sobre o poder constituinte. E basicamente, o que é que eu dizia para vocês? Que o poder constituinte é o poder de mexer em Constituição, né? O próprio nome já sugere. O direito constitucional é bom por isso. O nome já vai indicar pra gente o que é que significa. E eu dizia para vocês que o poder constituinte divide-se em dois. Originário divide-se em originário e derivado. E que o poder constituinte originário é aquele poder de criar uma Constituição Federal do zero. Ele é ilimitado, né? A pessoa pode prever ali o que quiser nessa nova Constituição. Já o derivado, ele é condicionado, ou seja, no poder constituinte derivado eu preciso olhar para o que disse a Constituição Federal e o poder constituinte derivado divide-se em dois, reformador e decorrente. Reformador, como o próprio nome já sugere, é o poder de reformar, de mudar uma Constituição que já existe. E nesse sentido a gente pensa nas emendas constitucionais, né? Que o poder constituinte originário vai dizer como é que você muda uma Constituição, como é que você mexe numa Constituição, como é que você reforma uma Constituição, tá? E o poder constituinte decorrente, que é aquele de criar constituições estaduais, né? E aí eu perguntava para vocês quais são os estados de vocês e dizia que cada estado tem a sua própria Constituição, certo? A questão 1 dizia o seguinte: no preâmbulo da Constituição do Estado Alfa consta: nós, deputados estaduais constituintes, no pleno exercício dos poderes, parará, vai falar um monte de coisa, a gente já leu essa questão, então vou passar mais rápido por isso, mas ele vai dizer um monte de coisa que não vai nos interessar. E no final vai dizer o seguinte: sob a proteção de Deus, promulgamos a presente Constituição do Estado Alfa. Diante de tal fragmento e de acordo com a teoria do poder constituinte, o ato em tela deve ser corretamente enquadrado como forma de expressão legítima do poder constituinte decorrente, certo? É o único possível. Não é originário, que não criou uma Constituição Federal do zero, nem tampouco difuso, nem tampouco reformador, como vimos, certo? Correta, portanto, a letra C. Essa foi uma questão que já tínhamos feito, então por isso eu passei mais rápido, tá? Agora nós vamos conversar, nós vamos revisar, na verdade, os fenômenos constitucionais. E o primeiro fenômeno constitucional que nós vamos revisar é a revogação. Ô, Cati, o que é que acontece com a Constituição anterior quando a nova entra em vigor? Exemplo, a gente estuda tudo sobre a Constituição de 1988, né? Mas e a anterior? Aconteceu o que com ela? A anterior foi revogada. É por isso que você não precisa estudar nada sobre a Constituição anterior. Ela saiu de cena. O que houve foi uma revogação total, certo? Uma revogação global ou total, que é o fenômeno que nós adotamos no Brasil. Ou seja, como são normas de mesmo nível hierárquico, ou seja, eu tinha uma Constituição Federal e criei uma nova Constituição Federal, a lei nova revoga a lei anterior, salvo disposição em contrário. Como assim, cara, disposição em contrário? Salvo se a nossa Constituição dissesse, ó, os artigos X, Y e Z da anterior continuam valendo, mas não foi o caso, certo? Esse é o fenômeno da revogação aqui na nossa revisão. E a desconstitucionalização, Kátia, é o que esse fenômeno? É o seguinte: lembra que eu dizia que pode ser que essa Constituição nova diga que os artigos da Constituição anterior fiquem valendo? Bom, digamos que não foi o caso, mas digamos que na nossa Constituição de 88 ele falasse assim, bom, na Constituição anterior tinha uns artigos interessantes. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse texto anterior, que era um texto constitucional, e vou rebaixar essas normas, elas vão ser agora leis não constitucionais, leis infraconstitucionais, normas infraconstitucionais, portanto, certo? Então, diferente do que acontece ali na revogação, na desconstitucionalização, o que eu tenho é, pego esses artigos que eram da Constituição anterior e rebaixo, boto esses artigos como leis, como normas infraconstitucionais, tá?
Beleza? Sobre a Constituição Estadual, elas podem também passar por esse fenômeno aí da desconstitucionalização sem nenhum problema, certo? Então, revogação vimos, desconstitucionalização vimos. E o vacátio, Cátia, o que acontece? O que é esse fenômeno do vacátio? Bom, o vacátio, gente, é o lapso temporal entre a publicação de uma Constituição e quando ela entra em vigor. Cátia, a Constituição não entra em vigor no momento da publicação, não? Pode ser que entre. A nossa de 88 entrou, mas pode ser que não. Podia ser que lá no bojo da Constituição dissesse assim, ó, foi publicada hoje, mas só vai entrar em vigor daqui a 60 dias, daqui a 30 dias, né? No Brasil, a gente teve um exemplo que a Constituição de 67, ela foi promulgada em janeiro, mas só começou a entrar em vigor em março, tá? Nessa não, beleza? Então esse foi o fenômeno do vacátio. E o da recepção ou não recepção, como é esse fenômeno, Cátia? Esse aqui é um dos mais importantes, tá? É o seguinte, antes da nossa Constituição de 88, existia uma Constituição em vigor e existiam leis, né? Existiam normas infraconstitucionais. Nós temos leis anteriores. O nosso Código Penal, por exemplo, é anterior. O nosso CTN, né? O Código Tributário Nacional é anterior. E aí, o que acontece com essas leis anteriores? Basicamente, vai acontecer o seguinte: a nova Constituição vai olhar para essas leis anteriores e vai dizer, vem cá, você está compatível comigo? Se tiver compatível do ponto de vista material, ou seja, do conteúdo, você vai ser recepcionado. Ainda que, na forma, você não seja, tá? Então, basicamente, através do fenômeno da recepção, a nova Constituição olha para as leis anteriores e fala, vem cá, se você for materialmente compatível comigo, ok. Se for formalmente, não. Dá exemplo aí, Cátia, digamos que seja uma lei que preveja, digamos que, por exemplo, no Código Penal, tivesse a previsão de pena de morte. Pena de morte é incompatível com a Constituição, então esse Código Penal seria revogado. Esses artigos referentes à pena de morte seriam revogados, tá? Agora, se for uma incompatibilidade formal, exemplo, foi aprovada sobre o quórum X e era para ser, e a Constituição nova fala que é quórum Y, aí não, ela vai continuar valendo, certo? Entendido? Belezinha, esse é o fenômeno da recepção e claro, eu botei no material para vocês de revisão o assunto completo, tudo certinho, certo? Aqui a gente vai falar mais rápido, que o sentido aqui de fato é revisar, tá? Fenômeno da repristinação, o que é esse fenômeno? Vamos lá, digamos que eu tinha a lei A, beleza? Lei A. Veio depois a lei B e revogou a lei A. Certo? O que a gente viu? Normas de mesmo nível hierárquico, a lei nova revoga a lei anterior. Então, digamos que as duas sejam leis ordinárias. Beleza? Eu tinha lei A, lei B, revogou lei A. Certo? O que é que diz o fenômeno da repristinação? Que a gente não usa aqui no Brasil de forma automática. Que é o seguinte. Se uma lei C revogar a lei B, A volta a valer. A volta a produzir efeitos. Aqui não é assim, certo? Se a lei A for revogada, não importa se B, C ou D vão ser revogadas depois. A continua sem efeito, tá? Cátia, A não poderia voltar ao efeito, não? Poderia, desde que essa lei C, que foi a lei que revogou a B, dissesse expressamente que A deveria aí ter os seus efeitos, certo? E por último, mas não menos importante, que é um dos principais fenômenos, o da mutação constitucional. E o que é que vai dizer o fenômeno da mutação constitucional? É uma possibilidade de mexer no texto constitucional, mexer no sentido da Constituição sem alterar o que está escrito. Como assim, Catarina? Como é que você vai mexer ali sem alterar? Exemplo, artigo 5º, a casa é asilo inviolável. Se você olhar qualquer dia, qualquer hora, qualquer ano para a sua Constituição, você vai ver que está escrito lá que a casa, por incrível que pareça, isso aqui é uma casa, é asilo inviolável. Mas o STF, através do fenômeno da mutação constitucional, apesar do texto a casa é asilo inviolável continuar igualzinho, alterou esse sentido, ampliou o alcance de casa, então também escritório, consultório, hotel, passou a ser asilo inviolável. O que houve aí, Cati? O STF reformou a Constituição? Não, o texto continuou igual. O que ele mudou foi a norma, o que ele mudou foi o alcance, certo? Então,
O fenômeno da mutação constitucional é aquele em que você altera o sentido do texto sem mudar necessariamente as palavras, né? Diferente do que acontece com a reforma da Constituição, né? Com o poder constituinte reformador, como nós vimos. Tá certo? Feito isso, vamos então para a segunda questão. Vamos fazer grifo consciente dessa questão, certo? O que vai dizer? Parlamentar brasileiro, em viagem oficial, visita o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, recebendo numerosas informações acerca do seu funcionamento e da sua área de atuação. Olha o grifo consciente como é importante, tá? Uma, todavia, chamou especialmente sua atenção. A referida Corte Constitucional reconhecia a possibilidade de alteração da Constituição material. Espera aí. Deixa eu ajustar aqui para ficar melhor, tá? Alteração da Constituição material, ou seja, de suas normas, sem qualquer mudança no texto formal. Surpreendido com essa possibilidade, procura sua assessoria jurídica a fim de saber se o Supremo Tribunal Federal fazia uso de técnica semelhante no âmbito da ordem jurídica brasileira. A partir da hipótese apresentada, assinale a opção que apresenta a informação dada pela assessoria jurídica. Letra A, não. O STF só poderia reconhecer nova norma no sistema jurídico constitucional a partir de emenda à Constituição, produzida pelo Poder Constituinte derivado reformador. Falso. Acabamos de ver a possibilidade do fenômeno da mutação constitucional. É exatamente isso que acontece no fenômeno da mutação constitucional. Você altera, você altera a Constituição, ou seja, você altera uma norma sem qualquer mudança no texto, porque o que você altera é o sentido, é a interpretação, certo? Letra C. Letra B. Sim, o STF, reconhecendo o fenômeno da mutação constitucional, pode atribuir ao texto inalterado uma interpretação que expressa, assim, uma nova norma. Letra B está corretíssima, certo? E no material aí tem porque cada uma tá errada, porque cada uma tá certa, né? Falei aqui sobre o fenômeno da mutação constitucional, tá tudo bem explicadinho, certo? Trouxe aí o exemplo da casa, né? Que é asilo inviolável e tudo bem, tá? Então, sobre os fenômenos constitucionais, aqui na nossa revisão, é isso que eu tenho para tratar, certo? Como mais importante aí que a gente precisa revisar, tá? Agora nós vamos falar sobre a eficácia das normas constitucionais. E nessa parte de eficácia das normas constitucionais, vocês gostam porque eu falo das minhas três amigas. A amiga plena, que é aquela que eu mais gosto. A amiga contida, que é aquela que eu gosto mais ou menos, e a amiga limitada, que é a que mais me faz raiva. Como é a amiga plena? Se eu ligar para ela agora, se eu ligar aqui e falar, amiga, vamos sair, ela fala, vou, e vai de corpo e alma, e vai plenamente, eu consigo fazer tudo com ela. Se o namorado for, não, se outra pessoa for, não, para onde quer que seja, ela vai. Essa é a amiga plena. E aqui você vai lembrar da norma plena. O que é uma norma plena? É aquela norma constitucional que, a partir do momento que ela entra em vigor, você já pode usar toda ela. Ela já está apta para produzir todos os efeitos. Ela não precisa de outras leis para nenhum complemento. Essa é a norma plena. E a norma contida? A norma contida, você vai lembrar da minha amiga contida. É aquela que, se eu ligar e falar, amiga, vamos sair, ela fala, vou. E ela sai. Só que pode ser que o namorado ligue e se o namorado ligar, ela vai embora. Ou seja, você vai lembrar da norma contida porque a norma contida é aquela em que, a partir do momento de quando ela entra em vigor, ela já pode sim produzir os efeitos, mas sua abrangência pode ser reduzida por uma lei infraconstitucional ou até por normas da própria Constituição. Então, você já consegue exercer, porém, pode ser que essa eficácia seja restrita, que não seja tudo isso que você está imaginando. E tem a amiga limitada, que é aquela que mais dá raiva, porque sem o namorado ela nem vai, sem o namorado ela não sai nem de casa. E aqui você vai lembrar da norma contida. Por quê, Cati?
Da norma contida, não, da norma limitada. Da norma limitada. Por que, Kátia, eu vou lembrar da norma limitada ou reduzida? Porque é aquela que, apesar dela estar em vigor, a partir de quando ela entra em vigor, ela não consegue produzir efeito. Ela precisa de uma norma infraconstitucional até para se materializar, tá? E essas normas de eficácia limitada, elas podem ser de duas formas. Ou institutivas ou organizativas, que é aquela que vai falar sobre a estrutura de órgãos, de entidade, de instituições, ou elas podem ser programáticas, que é aquela que vai trazer programas a serem implementados pelo Estado, né? Vai guiar de que forma o Estado vai fazer aquilo ali, certo? Belezinha? Kátia, eu entendi, mas dá exemplo aí prático de norma constitucional de cada um delas. Exemplo, norma de eficácia plena. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Já disse tudo. Não precisa de ninguém para complementar mais nada. Dá um exemplo, Kátia, de norma de eficácia contida. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Ou seja, você que quer trabalhar, você já é livre para exercer o seu trabalho, ofício ou profissão. Mas aí vem o complemento. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Pode ser que uma lei infraconstitucional restrinja esse direito. É por isso que você está aqui hoje estudando. Porque para exercer a advocacia, você precisa passar pelo exame de ordem unificado. Tá certo? Então, a norma contida é assim, você já consegue exercer aquele direito, você já é livre para exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, mas pode ser que uma lei infraconstitucional acabe com a sua graça, tá certo? Exemplo de norma limitada, Kátia, vamos lá. Artigo 18, parágrafo 2º da Constituição. Os territórios federais integram a União, a sua criação, transformação em Estado ou reintegração do Estado de origem serão regulamentadas em lei complementar. O que é que eu faço com isso? Nada. Ele só está dizendo que o território federal integra a União e para criar ou transformar em Estado ou reintegrar eu preciso de lei complementar. Então aqui é um exemplo de norma limitada de natureza institutiva, né? Porque vai falar aí da organização de órgãos. E exemplo de programática, artigo 6º, clássico. São direitos sociais, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, tudo isso aí que ele vai dizer. E a assistência dos desamparados na forma dessa Constituição. Eu não consigo exercer nenhum direito desses só com a leitura desse artigo, porque é uma norma limitada. Depende de mais coisa para fazer sentido. Depende de leis para fazer sentido, certo? Então, essa é a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, tá? No material eu deixei aí bem completinho para vocês, mas aqui a gente vai precisar fazer essa revisão mais corridinha para focar nas questões, tá? Então, vamos fazer a questão dela para ver como é que vem. Vamos lá, questão 3. Edinaldo, como é que seria o grifo consciente? Estudante de Direito, realizou intensas reflexões a respeito da eficácia e aplicabilidade do artigo 14, parágrafo 4 da Constituição, segundo o qual os inalistáveis e os analfabetos são inelegíveis. A respeito da norma obtida a partir desse comando, à luz da sistemática constitucional, assinale a alternativa correta. Observe. Os inalistáveis e os analfabetos são inelegíveis. O que é que significa isso? Que os inalistáveis e os analfabetos não podem se eleger. Já está dito tudo. Não tem mais o que ser dito. Isso aqui, nitidamente, é uma norma plena. É uma norma de eficácia plena, tá? Então, vamos lá. Letra A. Ela veicula programa a ser implementado pelos cidadãos, sem interferência estatal, visando realizar fins políticos e sociais. Não tem programa nenhum aí. Tudo já está dito, tá? Letra B. Ela tem eficácia plena e aplicabilidade direta, imediata e integral, pois, desde que a Constituição entrou em vigor, já está apta a produzir todos os seus efeitos, tá? Letra B aí, então, corretíssima, certo? E aí tem toda a explicação porque cada uma das outras tá errada, mas nós vamos focar aqui nessa revisão em fazer o máximo de questões possível, tá? Mas aí no material tem tudo certinho para tirar dúvida do porquê todas as outras estão erradas, certo? Mas basicamente é isso, tá? Da interpretação do artigo, você vê que tá tudo dito ali.
tá? Não tem mais o que dizer, certo? Belezinha? Vamos então agora falar sobre outro assunto importantíssimo, Esse aqui você vai pegar sua canetinha colorida e vai focar, que é a nacionalidade. E aluno meu, e vocês são meus alunos, para sempre vocês serão meus alunos, quando me encontrarem na rua, pode me chamar de pró, que eu sou pró mesmo e com muito orgulho, vocês sempre serão meus alunos. E aluno meu, caiu questão de nacionalidade, a obrigação sua é pensar no danado do brasileiro nato. Depois você vai pensar no naturalizado, certo? Pensou primeiro no nato. E para ser brasileiro nato, tem 4 possibilidades. Primeiro você pensa nessas 4, depois você vai lá pensar no naturalizado, certo? Beleza. Quais são as 4 possibilidades de brasileiro nato, Kate? Quem nasceu no Brasil, em regra, nasceu no Brasil é brasileiro, mesmo que seja filho de gringo, mesmo que seja filho de estrangeiro. Então, quem nasceu no Brasil. A regra é isso, nasceu no Brasil é brasileiro. Qual é a exceção? Se esse carinha aqui for filho de estrangeiro. Então, digamos que seja um casal estrangeiro que esteja a serviço do país. Se for estrangeiro que esteja a serviço do país, mesmo nascido no Brasil, ele não vai ser brasileiro. Mas, se for estrangeiro que esteja aqui de férias ou que esteja a serviço da sua empresa, que não seja pública, então esse cara vai ser brasileiro, certo? Então, em regra, nasceu no Brasil, é brasileiro, exceção se for filho de gringo, e esse gringo, esse estrangeiro, esteja aí a serviço do país, tá? Beleza? Então, é filho de um diplomata, é filho de algum militar que tá aqui a serviço dos Estados Unidos, aí vai ser estrangeiro, tá? Mas, primeiro brasileiro nato, aquele que nasceu no Brasil, pronto. Segundo brasileiro nato, e aqui vocês vão ver que essas 3 outras possibilidades, ele nasceu no estrangeiro. Todos esses 3 carinhas aqui nasceram no estrangeiro. Mas eles são filhos de brasileiros, tá? Filhos de brasileiros. Quem é esse primeiro? Filho de brasileiro. E quando eu digo brasileiros, pode ser pai e mãe ou só pai e só mãe, tá? Basta que um seja brasileiro para ele estar aqui nesse enquadro, certo? Beleza, quem é esse primeiro aqui? Nasceu no estrangeiro, mas ele é filho de brasileiro e os pais registraram em repartição brasileira competente. Então ele vai ser brasileiro. Quem é esse segundo aqui? Nasceu no estrangeiro, filho de brasileiro, mas ou o pai ou a mãe ou os dois estavam a serviço do Brasil lá fora. Então também ele vai ser brasileiro nato. E a terceira possibilidade é a que mais costuma cair nas provas, que é a seguinte: ele nasceu no estrangeiro, é filho de brasileiro, não foi registrado em repartição brasileira competente, os pais não estavam a serviço do Brasil, mas após ele fazer 18 anos, na hora que ele quiser, desde que ele more no Brasil, ou seja, desde que ele tenha residência no Brasil, ele pode pedir pela nacionalidade dele. Ele vai ser brasileiro nato, tá certo? São esses 4. Depois desses 4 é que você vai pensar, no brasileiro naturalizado. E o brasileiro naturalizado só tem 2 hipóteses, tá? 2 hipóteses. Quais são eles? Primeiro, se ele veio de país originário de língua portuguesa. Se ele veio de país originário de língua portuguesa, para ele tudo vai ser lindo, porque ele só vai precisar de 1 ano ininterrupto morando no Brasil, residindo no Brasil, e ele vai precisar de idoneidade moral. Agora, se ele veio de um país que não é originário de língua portuguesa, o que é que acontece com ele? Ele vai precisar de 15 anos ininterruptos morando no Brasil e de ausência de condenação penal, tá? Basicamente é isso, certo? No material tem tudo bonitinho, todos os requisitos e tudo mais, tá? Mas aqui a gente vai precisar fazer essa pincelada mais rápido, beleza? Bom, então para ser brasileiro tem 2 possibilidades, ou o cara é nato ou o cara é naturalizado. Aluno meu é obrigado a pensar primeiro no nato para depois partir para o naturalizado, certo? Aí a pergunta clássica, Cati, tem diferença entre nato e naturalizado? Bom, a Constituição vai dizer o seguinte, que não tem distinção entre brasileiros natos e naturalizados. E aqui eu gosto sempre de contar isso. É que nem mãe. Sabe mãe que fala assim, eu não tenho diferença entre meus filhos. Para mim,
todos são iguais, faço tudo por todos, todos moram no meu coração, não tem tratamento diferenciado aqui não, beleza. Mas é essa mesma mãe que quando o filho preferido chega, ela faz bolo, é essa mesma mãe que puxa o saco ali. Por que, Kátia, eu vou lembrar disso? Porque a mesma Constituição que disse que não tem diferença entre nato e naturalizado, ela mesma vai trazer exceções. Ela mesma vai fazer algumas diferenças, mas só a Constituição é que pode fazer. É que nem a mãe. A mãe faz essa diferença aí, mas ninguém pode tratar os filhos dela diferentes. Se o pai preferir um, ela fala, não, não faça isso não, só quem pode sou eu, tá? Então a Constituição vai dizer assim, ó, só quem pode trazer diferença sou eu. Então, não existe diferença entre nato e naturalizado que não esteja na Constituição. Então, em regra, você vai pensar que eles são iguais. Mas a própria Constituição vai trazer, por exemplo, alguns cargos que são privativos de brasileiro nato, ou seja, que só um brasileiro nato pode alcançar. Exemplo, presidente e vice da República, presidente da Câmara, do Senado, ministro do STF. Se for alguma carreira diplomática, se for oficial das Forças Armadas ou se for ministro de Estado da Defesa, tá? Composição de Conselho da República também, vai ter uma diferença aí, certo? Outra diferença na extradição, um brasileiro nato nunca, jamais, em tempo algum, pode ser extraditado. Já o naturalizado pode, tá? Belezinha? Dito isso, feitas essas considerações aí rapidinhas, vamos para a nossa questão. E aí, lá vem um pulo do gato. Lá vem um pulo do gato, que é o seguinte. Caiu questão de nacionalidade, você já sabe que você vai pensar primeiro no nato. Então, basicamente, você vai se perguntar duas coisas. Onde o sujeito nasceu e de quem é filho. Isso é o que importa em questão de nacionalidade, tá? Vamos lá. Questão 4. Afonso, nascido em Portugal, então já sei onde, e filho de portugueses, já sei também. Se ele nasceu em Portugal e é filho de portugueses, já não pode ser brasileiro. Daqui a gente já tira, tá? Nasceu em Portugal, filho de português, brasileiro nato, ele não pode ser. Só se ele quiser ser naturalizado, tá? Aqui do nato a gente já tirou, que eu disse a vocês o quê? Sempre pensa primeiro no nato, mas aqui nato ele não vai poder ser, tá? Que ele nem nasceu no Brasil, nem é filho de brasileiro. Pronto. E o que aconteceu com ele? Mudou-se para o Brasil ao completar 25 anos, com a intenção de advogar no estado da Bahia, local onde moram seus avós paternos. Após cumprir todos os requisitos exigidos e ser inscrito nos quadros da OAB local, Afonso permanece por 13 anos ininterruptos, 13 anos ininterruptos, residindo em Salvador, ou seja, residindo no residindo no Brasil. Com base na hipótese narrada sobre os direitos políticos e de nacionalidade de Afonso, assinale a correta. Letra A. Afonso só pode se tornar cidadão brasileiro quando completar 15 anos ininterruptos de residência no Brasil. É verdade isso? Não, por quê? Porque dizia aqui que ele nasceu em Portugal. Portugal é um país originário de língua portuguesa. E o que é que a gente dizia? O que é que a gente dizia para quem é de país originário de língua portuguesa que só precisa de 1 ano ininterrupto e de idoneidade moral? Ele já tem 13 anos. Então, ele não tem que esperar 15 não, já tá falso. B. Uma vez comprovada a sua idoneidade moral, Afonso poderá, na forma da lei, adquirir a qualidade de brasileiro naturalizado. Até aqui tá verdade. Nessa condição, desde que preenchidos os demais pressupostos legais, candidatar-se ao cargo de prefeito da cidade de Salvador. Verdade. Cati, beleza que ele vai ser naturalizado, mas ele pode se candidatar a prefeito? Pode. O que é que eu dizia para vocês? Que, em regra, não há distinção entre brasileiro nato e naturalizado. A distinção é a própria Constituição que vai trazer. E aqui, ó, não tem nada falando sobre ser prefeito. Pode ser prefeito brasileiro naturalizado, pode ser governador brasileiro naturalizado, o que ele não pode ser é presidente da República e nem vice, tá certo? A gente não vai inventar a vedação que não tem na Constituição, beleza?
Então, é por isso que essa aqui tá correta e porque as outras estão erradas, tá tudo aí no material já explicando, certo? Belezinha? Vamos para a próxima questão, ainda sobre nacionalidade, que é um assunto aí importantíssimo, tá? Vamos lá. Jean Oliver, nascido em Paris, na França, naturalizou-se brasileiro no ano de 2003. Entretanto, no ano de 2016, foi condenado na França por comprovado envolvimento com tráfico ilícito de drogas, cocaína, no território francês, entre os anos de 2010 e 2014. Antes da condenação em 2015, Jean passou a residir no Brasil. A França, com quem o Brasil possui tratado de extradição, requer imediata extradição de Jean, a fim de que cumpra naquele país a pena de 8 anos a qual foi condenado. Apreensivo, Jean procura um advogado e questiona acerca da possibilidade do Brasil extraditá-lo. O advogado então responde que, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, a extradição, beleza, ele é brasileiro naturalizado, então pode ser extraditado. Para esse cara ser extraditado, nós temos duas possibilidades, e isso está no material. Por quê? Deixa eu ver aqui, se confirmar se está no material, mas tenho quase certeza que eu botei. Para depois vocês verificarem. Certo? Peraí, extradição. Deixa eu ver aqui, mas tenho quase certeza que eu botei no material para vocês. Aqui. Extradição. O brasileiro nato nunca será extraditado. E o naturalizado, temos duas possibilidades. Ou porque ele praticou crime comum antes da naturalização, ou porque ele praticou o crime de tráfico de drogas a qualquer tempo. Então, não importa se foi antes ou depois da naturalização. Se ele tiver cometido o crime de tráfico de drogas, ele pode ser extraditado. Agora aqui, toda vez que cair ano na prova, isso aqui é bizu, tá? Aqui é dica, macete da prova. Caiu ano, você vai fazer essa linha do tempo. E todos os anos que ele falar, você vai colocar. Em 2003, assim mesmo, ó. 2003, temos 2010, 2014, 2015 e 2016. Agora vamos ver o que aconteceu em cada ano, para você não errar, certo? Em 2003, ele foi naturalizado, beleza? Em 2016, ele foi condenado. O crime que ele cometeu foi em 2010. O crime foi em 2010, certo? Entre 2010 e 2014 ele cometeu o crime, tá? Em 2015 ele veio morar no Brasil. Pronto. Daqui o que a gente tira? Que o crime aconteceu depois da naturalização, ó. O crime aconteceu depois da naturalização. Então, importa saber qual foi o tipo de crime. Porque se for crime comum, ele não vai poder ser extraditado. Agora, se for crime de tráfico de drogas, aí ele pode. E o que é que falou aqui? Qual foi o crime? Ó, envolvimento em tráfico ilícito de drogas. Ah, então daqui a gente sabe que ele pode sim ser extraditado, certo? Vamos para as assertivas. Letra A. Sobre a extradição, não é possível, e já vimos que é, né? Já que a Constituição não pode fazer distinção entre nato e naturalizado, não pode autorizar tal procedimento. Vimos isso. Letra B. Não é possível, pois o Brasil não extradita seus cidadãos nacionais naturalizados por crime comum praticado após a oficialização do processo de naturalização. Verdade, mas aí não foi crime comum, né? Foi crime de tráfico de drogas, então tá falso. C. É possível, pois a Constituição prevê a possibilidade da extradição em caso de comprovado envolvimento com tráfico de drogas, ainda que praticado após a naturalização. Letra C, portanto, está corretíssima e está aí a base de tudo, né? Inclusive com citação de artigo, tá? Para vocês revisarem e terem aí esse assunto no coraçãozinho, porque é assunto de fato muito importante. Belezinha? Entendido? Vamos falar agora sobre os entes federados. Esse assunto aqui que é bem importante também. O que a gente sabe sobre os entes? Quais são os entes federados? União, estados
Distrito Federal e município. O que a gente sabe sobre eles? Que cada um deles tem autonomia. E essa autonomia é a autonomia FAP. Como assim FAP, Kati? Financeira, administrativa e política, né? Inclusive os estados podem aí fazer as suas constituições, mas todo mundo tem autonomia, beleza? E aí a Constituição vai trazer algumas possibilidades de fusão, de estados, né, de cisão, tudo isso aí vai acontecer. Mas o que eu tenho para dizer aqui de mais importante é que cada um tem autonomia, mas soberania, só quem tem é o país como um todo. E quem exerce, quem representa a nossa soberania no plano externo é a União, certo? Kati, mas você não falou de território federal? Não falei porque território federal não é ente federado. O território federal faz parte da União, é um braço da União, mas ele não tem autonomia, ele não é ente. Entes são esses: União, Estado, Distrito Federal e município, tá certo? Dito isso, e aí nós temos algumas coisinhas aqui mais, que eu coloquei tudo para vocês bonitinho. Vamos lá para as nossas questões. E aí pode ser que a gente precise voltar no material, a gente volta sem problema, tá? Vamos lá. Após o cumprimento de todas as formalidades constitucionais e legais exigíveis, o Estado alfa se desmembra. Então, estamos falando do fenômeno do desmembramento, ocasionando o surgimento de um novo Estado membro, o Estado beta. Então, é alfa que se desmembra e cria beta. Beleza. Preocupados com a possibilidade disso influenciar nas grandes decisões políticas regionais, um grupo de cidadãos inicia um movimento exigindo a imediata elaboração de uma Constituição para o novo Estado beta. Os líderes políticos locais, sem maiores conhecimentos sobre a temática, buscam assessoramento jurídico junto a advogados constitucionalistas, sendo-lhes corretamente informado que, segundo a inteligência do sistema jurídico constitucional brasileiro, bom, o que a gente tem? O Estado alfa, que se desmembrou e formou beta. Se é um Estado beta, é um Estado como todos os outros. Portanto, ele goza de autonomia FAP, financeira, administrativa e política. E ele ainda goza de autonomia normativa, autonomia legislativa, autonomia de se autolegislar. E todos os estados podem ter a sua própria Constituição, com beta não seria diferente, certo? Então, letra A. Com a criação do Estado beta, no âmbito da República Federativa do Brasil, passou este a fazer parte do Pacto Federativo, verdade, subordinando-se tão somente à Constituição Federal e não a qualquer outra Constituição, falso. Letra B. Tendo passado o Estado beta a ser reconhecido como ente autônomo, verdade, adquiriu poderes para se estruturar por meio de uma Constituição, verdade, sem a necessidade desta se vincular a padrões de simetria impostos pela Constituição Federal. Falso! Nada de confundir. Eu dizia para vocês que os estados têm autonomia, mas não são soberanos, não. Soberana é a Constituição Federal. O fato do Estado poder criar a sua Constituição estadual, o fato do Estado poder fazer a sua própria Constituição, não faz com que essa Constituição não se curve à Constituição Federal. Todas as normas, incluindo as constituições estaduais, vinculam-se à Constituição Federal. Então tá falsa essa letra B. Letra C. E eu quero, na hora da prova, que vocês façam exatamente assim, tá bom, gente? Isso aqui é um treino de como vocês vão fazer na prova. Quanto maior for a assertiva, você vai lendo devagarinho, com calma, e vai vendo se tá certo, se tá errado, do jeito que eu tô fazendo aqui, tá? Vamos lá. Pelo fato do Estado beta ter sido reconhecido como ente federado autônomo, verdade, passa a ter poderes para se estruturar por meio de uma Constituição, verdade, que deverá observar o princípio da simetria conforme os padrões fixados na Constituição Federal, certo? Letra C, corretíssima. E tá aí para vocês toda a explicação, inclusive citando artigos da nossa Constituição. Beleza? Mais uma questão de entes. Questão 7. O que a gente tem aqui? Agente público federal
em entrevista a um jornal de grande circulação, expressou sua insatisfação com baixo índice de desenvolvimento econômico e social de aproximadamente 25% do amplo território ocupado pelo Estado Alfa, mais precisamente da parte sul do Estado. Por entender que a autoridade estadual não possui recursos necessários para implementar políticas que desenvolvam essa região, afirma que faz parte da agenda do governo federal transformar a referida área em território federal. O governador de Alfa, preocupado com o teor do pronunciamento, solicita que os procuradores do Estado informem se tal medida é possível, segundo os parâmetros estabelecidos pela Constituição Federal. O corpo jurídico, então, responde que, letra A, embora na atual configuração da República Federativa do Brasil não conste nenhum território federal, verdade, atualmente não temos nenhum, caso venha a ser criado, constituirá um ente dotado de autonomia política plena. Falso, vimos? Território federal não é ente federativo, território federal não tem autonomia política plena. B. Embora não exista território federal na atual configuração da República Federativa do Brasil, verdade, a Constituição de 88 prevê expressamente a possibilidade de sua criação, verdade. A Constituição, no artigo 18, vai dizer que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, Estado, Distrito Federal e Município, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Aí vem, os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração de origem serão reguladas em lei complementar, ou seja, a Constituição prevê expressamente a sua criação. Verdade, verdadeira, certo? Isso é o que eu tinha aí de mais importante para falar sobre esses entes, beleza? Agora nós vamos conversar sobre o processo legislativo. E é um assunto muito bom, porque o processo legislativo é o caminho que a lei vai fazer. E a Constituição vai falar qual é esse caminho. Se for uma lei ordinária, se for uma lei complementar, se for uma emenda constitucional, a Constituição vai falar sobre esse caminho, né? Basicamente, se eu estou diante de leis ordinárias e leis complementares, a Constituição vai dizer quem é que tem iniciativa, ou seja, quem é que pode propor esse projeto de lei, vai dizer como é que se dá a discussão, que vai passar primeiro pela casa iniciadora, depois pela casa revisora. Então, por exemplo, se é um projeto de lei de iniciativa da Câmara, de iniciativa dos deputados, então começa na Câmara, depois vai para o Senado Federal, depois vai para o Presidente da República, para que ele sancione ou vete, tá? Ou, se é um projeto do Senado, vai fazer o caminho inverso. Começa no Senado, se for aprovado, vai para a Câmara dos Deputados, se for aprovado, vai para o Presidente da República para que ele sancione ou vete. Qual é a diferença, Kátia, entre a lei ordinária e a lei complementar? O rito que elas vão seguir é o mesmo. Basicamente, a diferença é o quórum. Na hora de ser votado aqui na Câmara e aqui no Senado, ou aqui no Senado e aqui na Câmara, né, a depender da ordem, a lei ordinária vai exigir maioria simples. Já a lei complementar vai demandar maioria absoluta. E qual é a diferença entre as duas? A maioria simples é a maioria dos membros presentes na casa. Então, se eu tenho ali 40 presentes, a maioria simples é 21. 20, que é a metade, mais um, né? A maioria absoluta, não. A maioria absoluta precisa da maioria dos membros daquela casa, certo? Então, isso faz a diferença, beleza? Não dos presentes, certo? Vamos lá, botei aqui o material bem completinho, mas vamos ver o que vai pedir essa oitava questão. Grifo consciente de novo. O presidente da República tem dúvidas sobre como proceder em determinado projeto de lei. Deixa eu botar uma aguinha aqui, porque é a voz da gata. A voz da gata dá uma cansada também. Vamos lá. Projeto de lei que vem gerando muitas críticas na imprensa. No 14º dia útil do prazo para
sancionar ou vetar o referido projeto de lei, o chefe do Executivo, ou seja, o presidente da República, consulta o advogado-geral da União para saber os efeitos jurídicos que adviriam do transcurso do prazo de 15 dias, sem adoção de nenhuma providência expressa, simplesmente permanecendo silente. Ou seja, o próprio enunciado me disse que o presidente tem 15 dias para se manifestar. Lembra do esqueminha que eu fiz aqui? Posso até fazer de novo, não tem problema. Ó, começou da Câmara dos Deputados, que é a regra, foi para o Senado aprovou, vai para o presidente da República. O presidente da República pode vetar ou sancionar, beleza. E ele tem 15 dias para fazer isso. Só que ele ficou em silêncio. E aí, o que é que vai acontecer? Essa é a dúvida, tá? Então, de acordo com a sistemática constitucional, essa situação implicaria, letra A, no veto total, que ainda será apreciado em sessão conjunta das casas do Congresso. Falso. B, sanção tácita, o que não exclui a possibilidade do chefe do Executivo promulgar a lei. Verdade. Nesse caso aqui, você vai usar a lógica do quem cala, consente. Se passou pela Câmara, a Câmara aprovou, passou pelo Senado, o Senado aprovou, chegou no presidente da República, ele ficou calado, então vai ser sancionado. É uma sanção expressa? Não, porque ele não disse expressamente, vai ser uma sanção tácita, certo? Então ele pode ficar calado e depois ele mesmo pode promulgar sem nenhum problema. Tati, mas prova aí pra mim que você não está mentindo. Eu preciso saber se você está falando a verdade. Então vamos nessa. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente da República importará sanção. Isso está no parágrafo 3º do artigo 66 da sua boa e velha Constituição, certo? Então aqui foi uma questão pura e simplesmente de letra de lei, mas ainda assim eu deixei o material aí para você dar uma lida e revisada sobre esse assunto, tá? Beleza? Vamos para, então, a 9ª questão. Questão 9. O deputado federal João da Silva, em seu primeiro mandato, propõe um projeto de lei sobre regulamentação de aplicativos de mensagem. As discussões em plenário se mostram acirradas, sendo o projeto de lei rejeitado. Então, deputado fez um projeto de lei que foi rejeitado, certo? Inconformado, o deputado, por entender que a rejeição do projeto se deveu a fatores circunstanciais e passageiros, quer voltar a reavaliá-lo, ainda na mesma sessão legislativa. Em dúvida se poderia vir a fazê-lo, consulta a sua assessoria que, em consonância com a Constituição, presta a seguinte informação. Ou seja, um projeto de lei vetado pode ser reanalisado na mesma sessão legislativa? Essa é a pergunta. Qual é a resposta? A. A matéria constante no referido projeto de lei só poderá constituir objeto de novo projeto na próxima sessão legislativa. Falso. B. A matéria objeto do projeto de lei rejeitado ainda poderá ser apreciada na mesma sessão legislativa. Até aqui tá ok. Desde que proposta pela maioria absoluta dos membros de qualquer uma das casas do Congresso Nacional. Letra B tá correta. Por quê? Atenção, porque é um projeto de lei. Se fosse uma PEC, se fosse uma proposta à emenda constitucional, não poderia, sob hipótese alguma, ser rediscutida na mesma sessão legislativa. Mas, como é um projeto de lei, ordinário ou complementar, pode. Cate, prova pra mim que você não tá inventando, que você não tá mentindo pra gente. Vamos lá. Artigo 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Então aqui vocês veem que é uma questão de pura letra de lei, tá? Questão de pura letra de lei. Por isso que a gente diz também que é importantíssimo, além de fazer as questões, fazer aí a leitura da lei, tá? Sobre processo legislativo, por hora de revisar é isso, mas
É importante que você revise todo esse material, tá? Deixei o material bem completinho para vocês, beleza? Vamos agora falar sobre o nosso último assunto, mas que é o mais importante, tá? O último e mais importante. E eu gosto de deixar ele por último porque você já chega aqui com a sua mente bem aquecidinha de tudo que a gente viu, bem feliz por estar nessa revisão maravilhosa de direito constitucional, porque nós vamos falar sobre ele. O controle de constitucionalidade, que é esse assunto lindo, importantíssimo, que basicamente na nossa revisão aqui, a gente vai ter o seguinte: o que é o controle de constitucionalidade? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E a Constituição Federal manda. E quando eu digo que ela manda mesmo, ela manda no ordenamento jurídico todo. Beleza. Só que não adianta nada mandar se ninguém obedecer. Então, o controle de constitucionalidade foi a forma que a Constituição Federal achou de ser obedecida. E, basicamente, ele vai acontecer de duas formas. O controle concentrado e o controle difuso. O controle difuso é massa, é 10. É aquele que pode acontecer, qualquer juiz, qualquer tribunal, qualquer pessoa pode julgar. Porque ninguém no controle difuso chegou lá para ver se uma lei era constitucional ou inconstitucional. Não, a pessoa chegou para resolver um problema dela. Exemplo prático. Eu não gosto da minha vizinha, bota som alto, eu morro. Entrei com a ação contra ela, tô lá no vulco do tumulto, no curso da ação, ela fala, peraí, mas tem uma lei municipal aqui que me autoriza usar som alto até a hora que eu quiser. Aí eu vou dizer, oxe, ô juiz, essa lei aqui não é inconstitucional, não? Nesse momento, o juiz está fazendo controle difuso. Então, no controle difuso, eu tenho partes ali, tenho eu, minha vizinha, todo mundo litigando. No controle difuso, ninguém foi lá para pedir a inconstitucionalidade de nada. A gente foi para resolver o nosso problema. Na hora H, no dia D, na hora H, levantou-se essa inconstitucionalidade. Esse é o controle difuso. E tem o controle concentrado. O controle concentrado só é feito no STF e só é feito pelos legitimados. O mundo chama de legitimados, mas eu e meus alunos chamamos de preferidinhos, que é aquela galera lá do artigo 103 que a Constituição vai autorizar a bater na porta do STF. STF, licença aqui, cheguei aqui para resolver esse BO. Tô nem aí para vizinho, para vizinha. Eu vim aqui para dizer que essa lei aqui é inconstitucional, viu? Ou então, ó, eu acho que é constitucional, mas a galera lá embaixo tá dizendo que não, eu vim aqui para você resolver. Então, no controle concentrado, eu não tenho partes. Eu não tenho um probleminha. Eu tenho alguém autorizado pela Constituição que chegou no STF para pedir ou pela inconstitucionalidade ou pela constitucionalidade de alguma lei ou ato normativo. Tá? Claro que isso aqui é uma revisão, tá? Se tiver ainda com dificuldade, precisar mais uma ajudinha, vai lá na aula de controle de constitucionalidade, certo? Aqui é uma revisão e, na verdade, com a leitura aí do material, eu acho que já vai clarear bastante, tá? Botei bem completo mesmo, esse material de controle de constitucionalidade, que eu sei que é um tópico sensível, né? Pra vocês. Mas vamos nessa. Questão 10. O Estado Alfa promulgou, em 2018, a Lei Estadual X, concedendo unilateralmente isenção sobre tributo incidente em operações relativas à circulação interestadual de mercadorias, o ICMS, usada como insumo pela indústria automobilística. O Estado Alfa, com isso, atraiu o interesse de diversas montadoras em ali se instalarem. A Lei Estadual X, no entanto, contraria a norma da Constituição da República, que dispõe que cabe a lei complementar regular a forma de concessão de incentivos, isenções e benefícios fiscais relativos ao ICMS, mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal. É enorme esse enunciado, mas daqui só o que importa eu tô fazendo grifo consciente aqui, tá? Para você não se perder nas palavras bonitas e achar, meu Deus, é muito difícil, porque tá se pegando no que não deve. Certo? Vamos lá. Em razão da Lei Estadual X, o Estado Beta, que não tem nada a ver com isso, em tese aqui até agora, né?
conhecido polo automobilístico sofrerá drásticas perdas em razão da redução da arrecadação tributária. Bom, então, o Estado Alfa fez uma lei, essa lei é inconstitucional e o Estado Beta está prejudicado pela lei do Estado Alfa, certo? Diante do caso narrado, com base na ordem jurídica constitucional vigente, assinale a afirmativa correta. Letra A. O governador do Estado Beta não tem legitimidade ativa para propor ADI em face dessa lei estadual, vez que, no âmbito estadual, apenas a mesa da Assembleia Legislativa está no rol taxativo de legitimado previsto na Constituição. Falso. Governador dos estados é legitimado. É sim, falso. Letra B. A legitimidade do governador de Beta restringe-se à possibilidade de propor perante o Tribunal de Justiça RI, representação de inconstitucionalidade de leis e atos normativos estaduais e municipais em face da Constituição Estadual. Falso! O governador do estado pode sim propor todas as ações do controle. Pode sim. C. A legitimidade ativa do governador para a ADI vincula-se ao objeto da ação, pelo que deve haver pertinência da norma impugnada com os objetivos do autor da ação. Logo, não pode impugnar ato normativo oriundo de outro estado da federação. Falso! Por que, Cátia? Vou provar agora. D. O governador de Beta é legitimado ativo para propor ADI em face de lei estadual, a qual, mesmo sendo oriunda de outro ente diverso, provoca reflexos na economia do estado. D, tá correta. Porque, como é o nome disso aqui, pertinência temática. E agora você vai dar risada, que é o seguinte. Pertinência temática, que é essa palavra difícil, essa expressão difícil, eu sempre lembro da vizinha. Eu tenho uma vizinha, não é a do som alto, não, é outra. Eu tenho uma vizinha que é fofoqueira demais. E ela procura saber de coisas que ela não tem pertinência temática, ou seja, que ela não tem nada a ver com aquilo. Então, a partir de hoje, você não vai dizer que a pessoa não tem que se meter na sua vida, que não é da conta dela. Você vai dizer para sua vizinha, você não tem pertinência temática. Então, se você não tem filho, você chega no lugar e o filho vem quando? Não é da sua pertinência temática. Ah, você não vai se casar não? Poxa, tão bonito. Você não tem pertinência temática para isso. Não vai passar no concurso não? Seu primo passou na OAB e você não. Você não tem pertinência temática. Por quê? Com outras palavras, o que é que a gente tem para falar sobre essa tal dessa pertinência temática? É o seguinte, a gente sabe que existem os legitimados, né? Os legitimados das ações do controle, que eu chamo de preferidinhos, certo? Só que dentre esses preferidinhos, tem uma galera que é chamada de preferidíssimos, ou seja, tem uma galera que é legitimado universal, ou seja, tem uma galera que pode levar todo e qualquer assunto lá no STF. Não precisa provar pertinência temática, ou seja, não precisa provar o que é que ele tem a ver com isso. E o governador dos estados não está nesse rol. O governador dos estados, é legitimado especial, ou seja, precisa provar pertinência temática, ou seja, precisa provar que ele está ali no STF levando aquela lei ao crivo do STF, por quê? Porque ele sofreu drástica perda, porque isso está afetando ele de alguma forma. E o enunciado, gente, deixou claro pra gente, a gente fez grifo consciente disso, de que ele sofreu drástica perda na redução da arrecadação tributária. Isso aqui, com outras palavras, significa que ele tem muito a ver com isso, tá? Ele tem muito interesse nisso. Então, portanto, aquela é a assertiva correta, beleza? E aí eu botei toda a explicação também, botei pra vocês certinho quais são os legitimados especiais, quais são os universais e por aí vai, tá? 11ª questão.
A Lei Federal 123, Lei Federal, sancionada em 2012, é objeto de ADI, proposta por partido político com representação no Congresso Nacional. O referido diploma legal é declarado materialmente inconstitucional pelo STF em março de 2014. Já falei o quê? Caiu ano, você vai fazer a sua linha do tempo. Em outubro de 2016, membro da Câmara dos Deputados apresenta novo projeto de lei ordinária contendo regras idênticas àquelas declaradas materialmente inconstitucionais. Então, o que é que eu tenho? Quais são os anos? 2012, 2014, 2016. O que aconteceu em 2012? Sanção da Lei 123. Sanção. O que aconteceu em 2014? O STF declarou inconstitucional essa Lei 123. O que aconteceu em 2016? A Câmara dos Deputados sancionou projeto de lei idêntico. Não foi? Sancionou não, apresentou projeto de lei idêntico ao teor daquela que foi declarada inconstitucional pelo STF. Beleza? Tomando por base o caso apresentado, assinale a correta. Letra A. A decisão proferida pelo STF produz eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos órgãos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Falso! A decisão do STF tem efeito contra todo o Poder Judiciário, exceto o próprio STF, toda a administração pública, seja ela direta ou indireta, mas não tem efeito no Poder Legislativo, na sua função legiferante, na sua função de criar lei. Então, mesmo que o STF tenha declarado inconstitucional essa lei, se a Câmara ou o Senado, quem for, fizer o projeto de lei com idêntico teor, não há que se falar em inconstitucionalidade. Pode passar muito bem, depois que esse projeto de lei virar lei, se alguém achar que é inconstitucional e levar no STF, aí o STF pode dizer que é inconstitucional de novo. Ou que é constitucional, tanto faz. Mas não vincula o poder legislativo na sua função legiferante e nem o próprio STF, tá? Nem o próprio plenário. Beleza? Então, ó, já tá falso esse aí, né? Falso. B. Em observância ao precedente firmado na referida ADI, o plenário do STF pode, em sede de controle preventivo, obstar a votação do novo projeto de lei. Falso. Vimos. C. A decisão proferida pelo STF não vincula o Poder Legislativo, verdade, ou o plenário do próprio tribunal, verdade, em relação a apreciações futuras da temática, verdade. Logo, caso o novo projeto de lei venha a ser aprovado e sancionado, a Corte pode vir a declarar constitucionalidade de nova lei. Pode sim. Pode mudar de ideia, certo? Letra C, portanto, é a questão correta, é a assertiva correta, tá? Deixa eu botar mais água aqui, que acabou. Enquanto você respira aí também desse lado, né? Muita informação, eu sei. E aqui é uma revisão, mas é para você chegar lá na sua prova com tudo fresquinho na mente, tá? Vamos para a próxima questão. E última, eu acho, né? Numerosas decisões judiciais, contrariando portaria dos órgãos ambientais e de comércio exterior, concederam a autorização para que sociedades empresárias pudessem importar pneus usados. Diante disso, o presidente da República ingressa com a DPF, sustentando que tais decisões judiciais autorizativas da importação de pneus usados teriam afrontado o preceito fundamental, representando pelo direito à saúde e a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Que lei foi? Foi portaria de órgãos ambientais, certo? Beleza. A partir do caso narrado, assinale a afirmativa correta. A. A DPF não se presta a impugnar decisões judiciais, pois seu objeto é adstrito à lei ou ato normativo
federal e estadual de caráter geral e abstrato. Falso, que já pode ser municipal também, né? Daí já tá falso. B. A DPF tem por objetivo evitar ou reparar a lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Verdade. Ainda que de efeitos concretos ou singulares. Logo, pode impugnar a decisão judicial que viole preceito fundamental da Constituição, desde que observada a subsidiariedade do seu uso. Verdade. Como assim subsidiariedade? Só cabe a DPF se não couber ADI, ADO e nem ADC, tá? Aí sim é que vai caber a DPF, porque a gente diz que ela é subsidiária. Deixa eu ver aqui você. Tá certo? Entendido? Essa foi a revisão assim. Meu Deus, aconteceu tudo pra gente não fazer essa revisão. E quanto mais essas coisas acontecem, mais eu tenho certeza que a gente tem que tentar, certo? Fazer diferente, fazer com que vocês revisem. Então, assim, tenham uma excelente prova. Anotem as dúvidas, que nós vamos nos encontrar 3 horas para tirar as dúvidas, tá? Que vocês tiverem. Estou à disposição de vocês. Eu quero que vocês façam o melhor proveito possível dessa revisão. De todo o conhecimento passado aqui ao longo do Missão. É um prazer, é a maior alegria para mim ser a pró de vocês, ter esses momentos com vocês, compartilhar tudo isso com vocês. Eu sei que é muito difícil essa jornada, eu sei que é cansativo, né? Mas eu sempre digo aos alunos o seguinte: ninguém que eu conheço jamais se arrependeu pelo dia a mais que estudou, pelo assunto a mais que estudou, pelo esforço a mais que botou ali. Afinal de contas, nós estamos diante do futuro de vocês, porque se lembrem, a dor passa, mas a OAB fica, tá certo? Um cheiro e até a próxima!